Minha diretoria, o Grêmio está prestes a anunciar duas contratações, dois reforços que são bons, não são o que o torcedor do Grêmio esperava, mas que dão ao Renato opção e dão ao Renato um reforço de elenco, na minha opinião. Tá? Eu não consigo ver nessas contratações aquela solução, aquela cereja de bolo que eu venho dizendo aqui desde o começo, que eu falo, cara, o Grêmio tem um time legalzinho, mas falta aquele Suárez, falta aquele cara que, meu irmão, me arruma 10 pontos a mais aí que eu vou lutar lá em cima, né? Se esses 10 pontos a menos, eu vou lutar em sexto, sétimo, quinto, é isso. Não é esse cara que o Grêmio tá trazendo. Mas ele também tem um problema de elenco, muitas vezes, que você tem que colocar jogadores muito jovens, etc, etc. Então, obviamente, faz diferença. O Grêmio tem uma posição que ele não consegue se acertar, que é o goleiro. Ele teve um momento, 2 anos atrás, onde ele tinha 3 goleiros jovens, que todo mundo apostava que seriam goleiros excelentes. Nenhum dos 3 goleiros acabou se firmando. Chega o argentino, também não se firma. Veio o Kaique, que é um jogador que também nunca se firmou em lugar nenhum, assim, muito definitivamente e tal, embora seja jovem e tal, também não é o cara de confiança. E o Grêmio fica nessa buscando um goleiro de confiança. Quando o Grêmio vai resolver esse problema com o Rafael Cabral, ele tá buscando um goleiro, um nome de confiança? Tá, porque é o goleiro do Cruzeiro, né? Um goleiro de 33 anos e tal, né? Já jogou no Napoli, na Sampdoria, mas a gente tem que ser justo. O Rafael Cabral é um jogador que saiu do Santos, foi contratado pelo Napoli como uma grande promessa, né, lá para 2012, 13 mais ou menos. Aí eu me lembro que lá no Napoli ele cumpriu os 5 anos dele de contrato, foi para a Sampdoria de graça, da Sampdoria ele foi jogar no tal de Reading, que eu não sei nem onde é que fica esse time, também de graça, e isso com 1 ano, tá? Do Reading ele foi também de graça para o Cruzeiro, ou seja, não é um jogador que se valoriza, é um jogador que ao longo da carreira dele ele despenca na valorização dele. É um jogador consistente no Cruzeiro? Não. É um frangueiro? Não. É um goleiro pro Cruzeiro? Se fosse o Cruzeiro não liberava. E se não é um goleiro pro Cruzeiro, não é um goleiro pro Grêmio. Então, eu acho que é uma contratação que você pode falar assim, ele vem para ser reserva do goleiro que nós realmente queremos? Do caralho. Foda, você tem um goleiro que não é o Rafael Cabral, reserva é foda. Ele é o goleiro que... Cara, ele vai ter que jogar aos 33 anos com uma regularidade que ele nunca teve. Porque ele tem partidas que você olha e fala, porra, esse cara é muito bom goleiro. É comum você ver jogos e você fala, pô, o cara é muito bom goleiro. Só que aí tem 2 jogos depois e ele vai lá e faz uma partida de médio para baixo. Você fala, porra, mas outro dia tava tão bem. Ele não é regular, ele não é um goleiro constante, ele não é um goleiro em crescimento constante. Sabe aquele... O goleiro é uma posição que aos 33 anos você tá no auge. Não é aquele goleiro que tá o tempo inteiro, né, subindo na carreira, melhorando e gerando consistência e confiança. Ele não é esse cara. Não foi até hoje. Pode acontecer com o Renato, no Grêmio, etc. Se é alguma coisa psicológica que o Renato consiga trabalhar, tomara. Mas é um fato que aos 33 anos é um goleiro que passou mais por clubes onde ele entrou e saiu do que necessariamente ele se valorizou e conseguiu chegar. Claro que quando ele sai lá do Reading e vai jogar no Cruzeiro, ele tem um upgrade gigantesco. Só que ele vem para um Cruzeiro numa situação que o Cruzeiro não é bem o Cruzeiro, né? A gente sabe que o Cruzeiro hoje não é bem o Cruzeiro. O Cruzeiro hoje é uma sobra do que foi o Cruzeiro e do que fatalmente voltará a ser, mas num momento de reconstrução total, porque ele foi demolido. Eles destruíram o Cruzeiro, aqueles filhos da puta que sequer estão presos. Roubaram pra caralho, acabaram com uma das maiores instituições desse país, que é o Cruzeiro, e não aconteceu porra nenhuma, né? Então o Cruzeiro fica lá, perdendo jogador, que nem o Vitor Roque, o caralho e tal, não sei o que, juntando migalha lá pra tentar se arrumar. A SAF aqui, o investidor ali, já deu uma melhorada boa, voltou pra Série A, já foi mais consistente e tal, mas ainda tá apanhando pra caralho por consequência de tudo que aconteceu. É do caralho ser goleiro do Cruzeiro. Mas, minha pergunta é, se eu sou liberado pelo Cruzeiro, significa no mercado que eu sou a solução pro Grêmio? Não. Se você for pensar racionalmente, por lógica, não, né? Eu não posso estar sendo liberado de um clube da mesmo tamanho que o outro e ser a solução assim. Eu posso ser um quebra-galho, eu posso ser o que tem, que na minha opinião é uma contratação. Olhando o que tem, pô, Rafael Cabral é bom goleiro, traz ele aí. Mas não significa que o Grêmio esteja resolvendo o problema dele de goleiro e contratando um goleiro para os próximos 10 anos, etc. Na teoria, tá? Eu torço muito para que o Rafael Cabral deslanche na carreira dele, porque quando ele saiu do Santos, ele saiu com uma promessa de um goleiraço. Ele saiu por 5 milhões de euros, 7 milhões de euros, alguma coisa assim. Em 2012 ou 2013 ele foi... Meu irmão, ele saiu caro daqui. E ele nunca virou esse goleiro regular e tal. Quem sabe no Grêmio aos 33 anos, mais maduro e tal, mas fato é que o Cruzeiro acabou de deixar ele sair. Então... Não é o caso de ser a solução dos problemas, com certeza. O outro jogador é ainda mais polêmico, que é o Edenilson, que é um jogador que tem um histórico internacional, é um jogador identificado com o Internacional, embora tenha tido lá seus atritos com a torcida do Inter e tal, mas é um jogador que, porra, por muitos anos defendeu o Inter e defendeu bem pra caralho.
aí sai do Inter quando perde espaço, vai pro Atlético Mineiro. Chega no Galo, ele em momento nenhum consegue repetir aquilo que ele jogou no Internacional. Por N motivos, tá? Primeiro que ele jogou várias vezes em posições que, porra, o melhor momento do Edenilson é de segundo homem de meio de campo. É o melhor momento dele. Ele jogou alguma coisa mais aberto, jogou, sem dúvida, mas pra mim o melhor Edenilson é o segundo homem de meio de campo. E o Edenilson foi jogar de ponta, e depois botaram ele no contra-ataque. Meu irmão, trocou de posição 700 vezes, nenhuma delas definitivo como titular. Quando jogou ele de volante, ele era um jogador que já estava mais lento, que não tinha ritmo de jogo e tal. E assim, eu acho que ele foi mal no Galo, mas eu acho que ele tem poréns pra justificar, sabe? É um cara que consegue falar, pô, olha só, tenho 34 anos, tem posição que não dá mais pra jogar, entendeu? Não porque ele não tenha fisicamente, mas, pô, naturalmente você vai recuando e tal. Eu acho que o Edenilson, contratado para ser um jogador de segundo volante, eu acho um puta reforço. É um jogador que eu sempre quis no meu time, gosto muito dele. O histórico recente não é bom. Ele não tá bem no Galo. O Renato é mestre em recuperar um jogador desse tipo e fazer esse cara voltar a jogar bola. É um jogador que era titular absoluto do Inter, um jogador, porra, incontestável, um jogador que foi pra seleção brasileira, então assim, é diferente. Esse é um jogador que pode ganhar a titularidade dele no Grêmio e fazer diferença no time do Grêmio, mas não é a cereja do bolo. São dois jogadores que compõem o elenco do Grêmio, que ajudam o Renato nas opções, etc., mas que não resolvem o problema de joga nesse cara que ele resolve o jogo. O Grêmio tem bons jogadores para fazer isso, o Soteldo, o Diego Costa e tal, mas assim, não é um Soares, não é um jogador que vai pegar uma bola, driblar 3, 4 caras e fazer um gol contra o Inter no Beira-Rio, né? Então, eu gosto dos dois reforços, acho que são úteis no elenco do Grêmio, mas não resolve aquilo que nos últimos vídeos eu venho falando, que eu acho que o Grêmio precisa achar um jeito de contratar um jogador que dê 10 pontos para ele a mais no campeonato sozinho, só pela qualidade individual do cara. Então, é isso. Eu acho foda, acho maneiro. Eu espero que o torcedor do Grêmio não encare o Edenilson como um rival, como um Internacional, não crie mais problema do que ele já vai ter para se adaptar, porque aí você tá cortando o pinto fora para fazer desaforo para tua esposa, né, irmão? Você tá sacrificando uma qualidade do seu time para fazer desaforo pro rival. Então, que o torcedor do Grêmio receba e dê a oportunidade do Edenilson se provar útil no time do Grêmio. Não acho também ali que a posição do Edenilson seja a mais carente, não. Tá? A não ser que na cabeça do Renato o Edenilson vai jogar à frente dos dois volantes, o que eu tenho razoável dúvida se isso vai funcionar pelo histórico do Atlético Mineiro. Mas, vamos ver. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.